Eu tenho certeza que você conhece uma obra que foi estragada pelo tal feminismo forçado. Possivelmente nessa obra a gente tem uma ou mais personagens femininas que são consideradas muito mimizentas, o que distancia a visão dos fãs da obra original para essa nova versão. Pois é, a série de hoje passa justamente pelo processo contrário. Essa série aqui está sendo acusada de ter sido estragada pelo ego masculino. E eu vou tentar te explicar o porquê. Gente, pra quem não conhece, The Idol é uma série que acabou de estrear na HBO. Ela conta a história da Jocelyn, que é uma cantora meio Britney Spears, que fez muito sucesso desde cedo. E ela tá no momento da carreira dela em que basicamente ela deu uma pausa por conta de problemas pessoais, mas a produtora dela parece insistir bastante para que ela volte com tudo, inclusive com uma turnê, apesar dela não parecer psicologicamente preparada para isso. E é aí que entra um personagem muito contraditório chamado Tetros, que é interpretado pelo The Weeknd. Em resumo, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo criou uma certa expectativa para essa série porque a história inicialmente lembrava muito a história da Britney Spears. E em tempos de Free Britney, tem uma série contando a trajetória de uma cantora que parece psicologicamente abalada, realmente parecia ser uma boa ideia. Mas eu acho que no meio do caminho alguma coisa deu errada. As pessoas também tinham muita expectativa, porque quem estava entre os nomes dos criadores, quem estava responsável pela série era o Sam Levinson, que basicamente é o nome responsável por Euphoria. Fora que também a gente tinha na direção o The Weeknd, que eu acho que eu nem preciso falar quem é. Então, com uma história que parecia ser muito boa e 2 nomes de peso, a gente tinha tudo para ter uma série perfeita, brilhante, que mostrasse um ponto de vista meio sombrio e tóxico na vida de uma popstar. Mas, como eu disse antes, alguma coisa deu muito errada nesse processo. Pelo que eu entendi, a série realmente ia seguir um caminho parecido com o que todo mundo estava esperando que ela seguisse. A gente não tem como ter certeza porque a gente não viu nenhum vazamento de roteiro, nem de cena, nem nada. Mas a gente tem algumas imagens que pareciam fazer parte do primeiro roteiro, que foi o da Amy Seimetz, e que aparentavam mostrar um outro lado da história diferente do que foi mostrado na série original. Ali a gente parecia se aprofundar na história da Jocelyn, desde a infância e todo o amadurecimento dela como popstar, o que lembra muito a história da Britney. Em especial, um momento bem sombrio da carreira da Britney, em que ela começou a namorar um cara bem bizarro chamado Sam Lutfi, que parecia controlar a vida dela inteira. Mas é aí que entra uma das principais polêmicas dessa série. A primeira roteirista, a Amy, foi demitida. E a justificativa que a gente ouviu foi que o The Weeknd não tinha gostado muito do rumo que a história tinha tomado. Ele dizia que o roteiro estava muito focado na perspectiva feminina da personagem, o que pareceu meio bizarro, visto que ele interpretava um cara que aparentemente não parecia ser uma boa pessoa na série. E se a história fosse realmente pro rumo que a gente já conhecia, qual outra perspectiva deveria ser abordada? Bem, de qualquer forma, a Amy foi demitida e a série foi totalmente reformulada, pelo que eu entendi, pelo próprio The Weeknd e pelo Sam. E eu diria que, de fato, eles conseguiram colocar uma outra perspectiva na série. E eu não sei se isso ficou legal, não. Porque, ao que parecia, realmente, o The Weeknd ia interpretar um personagem meio contraditório. E a impressão que deu foi que eles forçaram muito a barra para que esse personagem tivesse uma perspectiva. Em resumo, parece que eles trocaram tudo na história. Basicamente, o The Weeknd é o cara bonzinho e a Jocelyn, a popstar, é a menina malvada. Que não parece fazer sentido nenhum e realmente não fez, porque o pessoal tá reclamando muito da série. Eu acho que a indignação maior das pessoas é justamente o fato deles terem alterado o roteiro para basicamente evidenciar uma perspectiva mais masculina da história. Mas pensa comigo, a gente tá contando a história de uma popstar que é explorada desde cedo pela indústria e continua sendo explorada pela produtora dela. E aí, do nada, entra um personagem meio abusivo, malucão, e a gente vai contar a perspectiva dele sobre a história. E é daí que vem esse papo de que quem estragou a série foi o The Weeknd e o Sam. E isso tudo por causa de, basicamente, machismo. Mas sabe qual é a pior parte? É que a série não tem só isso de ruim.
E a partir daqui eu vou colocar um pouquinho do que eu achei da série também. Basicamente, a série foi acusada de sexualizar ao extremo as mulheres, especialmente a Jocelyn. Realmente parece uma visão muito fora da caixinha de uma popstar. E quando eu falo fora da caixinha, eu quero dizer que parece uma visão muito superficial. A impressão que eu tive é que a gente nunca olha a Jocelyn como uma pessoa, mas o tempo todo como um pedaço de carne. Porque se ela não tá sem roupa, ela tá chorando. Se ela não tá chorando, ela tá transando. E na verdade, ela pode estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Porque basicamente a série é ela fazendo tudo isso ao mesmo tempo o tempo todo. Porque eu acho que tudo que a gente tinha pra se agarrar a essa personagem é o psicológico machucado e detonado dela. Mas no final da história a gente descobre que tudo era mentira e que ela é uma puta vilã. E aí eu me pergunto, cara, o que tem de bom nessa personagem? A série realmente parece trazer uma versão muito limitada de como seria a vida de uma popstar nos bastidores. E as pessoas que tentam defender ela alegam que ela é uma série mais liberal e que ela explora a sexualidade, especialmente da Jocelyn. E aqui vai a frase que eu mais ouvi sobre essa série: nem tudo que é sexual é revolucionário. Ou seja, você não pode fazer uma série mostrando um monte de mulher nua, transando, sexualizando a imagem dessas pessoas se você não vai explorar elas por completo. Beleza, a gente conhece esse lado da Jocelyn, mas a gente não conhece ela por dentro. Ela realmente estava machucada? Ela estava falando a verdade? Ou ela era só puramente manipuladora? Porque eu acho que, por pior que seja a pessoa, em algum momento, em alguma hora, ela é humana. Mas, pelo menos na minha opinião, a Jocelyn em momento algum demonstrou humanidade na série. Enquanto o Tetros, que é um personagem abusivo, extremamente controlador e às vezes até meio psicopata, parece ter a redenção dele com muita facilidade. A série quer que a gente acredite que ele parecia estar controlando ela o tempo todo, mas na real quem estava controlando ele era ela. Isso não faz sentido, nem se você assistir a série. Eu acho que agora que todo mundo tá meio que poluído pela ideia de que o The Weeknd e o Sam estragaram a série, agora mesmo é que ninguém vai conseguir ver nada de bom. E eu juro que eu tentei assistir essa série de mente aberta, mas eu não consegui. Mas, apesar de tudo, essa série não foi a pior série que eu já assisti ou a pior coisa que eu já assisti. Ela basicamente não me acrescenta em nada. Não é uma série que eu assistiria de novo, porque eu achei ela extremamente chata. Em alguns momentos ela é meio desconfortável. E eu sinto que muita coisa acontece meio que a troco de nada. Olhando The Idol, sem comparar e sem poluir a minha cabeça com tudo que tá saindo, eu acho que pra mim ela só é uma série irrelevante. Mas quando a gente compara com o possível roteiro do que essa série poderia ser, essa versão que saiu se torna degradante. Isso porque eu acho que os produtores tinham a faca e o queijo na mão pra fazer uma história fantástica. E eu não tô falando que a Jocelyn precisava ser a mocinha vítima da história. Eu tô falando de representar pessoas de verdade. A história deveria ser sobre a Jocelyn e sobre os erros e acertos da vida dela. Mas especialmente deveria trazer uma versão mais real e mais feminina sobre a vida dela. Eu acho que seria mais interessante entender como ela chegou naquele ponto e em que ponto ela iria parar. E eu não tô falando que o Tetros deveria ser um personagem ignorado. Eu acho que ele também deveria ser explorado. E não com esse tipo de passação de pano que a série fez. Porque em certo ponto eu senti que ele era um santo, sabe? Tipo, ele tinha atitudes ruins, ele fazia coisas ruins, mas no fundo ele era uma boa pessoa. Isso é meio ilógico quando você assiste a série completa. Ela não consegue te convencer das ideias que ela te apresenta no final da história. E eu vi muita gente falando, não é de hoje que o Sam Levinson ele tem esse problema em escrever personagens femininas. Isso acontece também em Euphoria. O pessoal fala que as séries dele costumam sexualizar bastante a figura feminina e ter pontos de vistas rasos dessa perspectiva feminina. Eu não senti tanto isso em Euphoria, mas aqui em The Idol eu senti sim. E tem muita gente falando que essa série, The Idol no caso, pode influenciar no possível futuro sucesso de Euphoria. É como se ela tivesse evidenciado mais os erros do Sam. E o que eu posso concluir é que se pra mim, que sou homem, foi extremamente desconfortável assistir algumas cenas, eu fico imaginando como é que seria pra uma mulher ver essa série. Enfim, eu acho que a única forma de conseguirem arrumar a bagunça que a série foi, seria, sei lá,
trazendo de repente uma segunda temporada contando a história do roteiro da Amy. Tipo o ponto de vista da Jocelyn sobre a história. Eu não sei se isso faria muito sentido, mas eu acho que levaria muitas pessoas a tentarem reassistir a série. Até porque eu tô vendo muita gente no TikTok falando sobre essa possível versão alternativa de The Idol. E o quão interessante ela poderia ser. Enfim, como eu disse, pra mim a série é extremamente irrelevante, mas eu acho que é interessante pra você, que não assistiu a série, tentar ver com os seus próprios olhos. E assim que você assistir, por favor, deixa aqui o seu comentário, sua crítica sobre a série. E gente, se eu tiver esquecido alguma coisa ou falado alguma coisa errada, vocês têm total liberdade pra virem comentar aqui no vídeo e a gente pode dar aquela interagida. Por hoje é isso e tchau!